é Ana Cláudia, sou pastora da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missões para as Nações. E a gente está aqui no primeiro podcast com a nossa amada irmã Juliana Fris para explicar um pouquinho para vocês o que seria a Conferência Germinar. O que seria a Conferência Germinar, que vai acontecer no dia 26 de outubro desse mês mesmo, né? De 15 horas às 9 horas. E eu estou aqui com a Juliana Fris, a qual vai estar se apresentando e falando para a gente um pouquinho do projeto. E desde já quero te fazer um convite, ser o nosso convidado a estar aqui e mudando, não somente exteriormente, mas de dentro para fora. Juliana, eu gostaria que você falasse para mim um pouquinho o que seria, apresentasse, né, para o povo que está nos ouvindo, o que seria hoje a pessoa da Juliana. Por que a Juliana tem esse projeto em mente, né? E está sob os seus cuidados, na realidade. Amém. Quero agradecer o convite da pastora Ana Cláudia, dizer que é um prazer estar aqui. É sempre muito bom estar nessa igreja, estar nesse ministério. E a Conferência Germinar, ela já surgiu há 4 anos. Já tem bastante tempo que ela surgiu. Na verdade, era um projeto que visa resgatar a identidade de mulheres, um projeto que visa reconhecer o verdadeiro valor da mulher. Muitas vezes nós passamos por situações no dia a dia que às vezes a gente vai ouvindo, vendo coisas que vão realmente nos deixando frustradas, desmotivadas, desanimadas. Então a conferência surgiu realmente como um resgate mesmo da identidade da mulher. Muitas vezes nós passamos situações que nós às vezes não conseguimos dominar, nós não conseguimos entender bem as nossas emoções. E a conferência surgiu com esse propósito de resgatar a identidade da mulher e, mais do que isso, reconhecer o verdadeiro valor. E quando a gente fala de valor, aí a gente pensa em Jesus Cristo. A gente sabe aonde está realmente a nossa verdadeira identidade, né? Eu passei por várias situações, desde a infância, várias situações em que eu fui perdendo a minha identidade, perdendo o meu verdadeiro valor, e isso só foi resgatado realmente quando eu tive a oportunidade de ter um encontro com Deus, de conhecer verdadeiramente quem Ele é, né? Que nos consola, que nos resgata a nossa identidade. Então o projeto Germinar, ele visa, por ser um projeto, uma conferência cristã, ele visa não apenas atingir mulheres cristãs, mas mulheres como um todo, para despertar para essa identidade, para esse valor, e não somente isso, mas que elas possam também ser impactadas, assim como eu fui, pelo Evangelho. Sim. Então, na realidade, é um projeto de cura. É verdade, é um projeto de cura. De cura. E como que foi que surgiu esse ministério na sua vida? Foi através de um sonho? Foi algo revelador? Ou de repente foi acontecendo fatos que você foi juntando e falou assim, peraí, esse fato que está acontecendo na minha vida não é algo propositório, né? Tem verdadeiramente algo sobre isso aí, um processo, um projeto. E eu preciso verdadeiramente cuidar de pessoas, assim como eu também fui cuidada, e me permite cuidar, né? Isso. A conferência, ela surgiu de uma experiência, de várias experiências, né? Desde a infância, eu fui passando por alguns processos, algumas situações no dia a dia que eu fui perdendo um pouco o valor, e eu não fui entendendo muito bem tudo que estava acontecendo. Na verdade, quando eu nasci, eu tive uma doença renal crônica e eu entrei para a sala de cirurgia com a certeza de que eu perderia um rim. E a minha mãe, ela esteve comigo ali o tempo todo, e eu me recordo desse momento porque eu já tinha 8 anos de idade. Embora eu tivesse nascido com essa doença, era uma questão hereditária, embora eu tivesse nascido com essa doença, a minha mãe, a gente foi descobrir realmente, isso tem muitos anos, a gente foi descobrir quando eu já estava com 8 anos de idade. E aí eu fui para a sala de cirurgia com a certeza de que eu perderia um rim. E eu me recordo que quando eu desci com meu pai para o centro cirúrgico, a minha mãe ficou no quarto e ali ela ficou orando. Então, ali aconteceu a cirurgia e, para a honra e glória do nome do Senhor, eu não precisei fazer a retirada desse rim. Então, e aí eu era criança, não entendia muito bem nada do que estava acontecendo, e a minha mãe sempre falava assim, e eu falava assim, e o médico foi maravilhoso, o médico isso, o médico aquilo. Aí a minha mãe sempre falava, ela falava assim, mas acima dele está o médico dos médicos. Verdade. Ela sempre falava isso. E aí eu, muito criança, muito nova, eu falava, mãe, para com isso, olha o que você está falando, ficava com vergonha. E aí o
tempo foi passando, eu fui crescendo, fui me desenvolvendo. Só que, até mesmo na época da escola, às vezes a gente escuta coisas dos coleguinhas que a gente não gosta, que dói na gente, mas a gente não sabe expressar esse sentimento, a gente não sabe dizer o que a gente está sentindo e a gente vai se perdendo. Só que a gente vai crescendo, a gente vai se tornando adolescente, vai se tornando adulto, não vai tratando, não vai trabalhando isso dentro da gente, porque muitas vezes é realmente a falta de conhecimento, né? Até que chegou um ponto que quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos de idade, eu tive uma síndrome do pânico. E fui fazer o tratamento com um psiquiatra. Mas essa síndrome do pânico se deu por conta do problema do rins? Não. Por conta de tantos bullies, tantas circunstâncias? Na verdade, eu tinha uma situação até de a questão do bullying, essas questões de escola, dos coleguinhas. Eu cresci e eu tinha uma mentalidade de que eu tinha que ser reconhecida e valorizada. Então, a todo momento, eu me sobrecarregava de coisas, eu tinha que ser a melhor aluna. E quando eu comecei a estudar faculdade, trabalho, eu tinha sempre que não ser a melhor para os outros, mas para mim mesma, na tentativa de buscar o reconhecimento e a valorização das pessoas. Então isso foi me gerando uma ansiedade muito grande. Só que essa ansiedade, como eu não sabia que isso estava acontecendo, eu fui me sobrecarregando, até que chegou um momento que essa ansiedade transbordou. E quando essa ansiedade transbordou, eu fui acometida com a síndrome do pânico. Na época eu tinha muitos sintomas físicos, taquicardia, a boca ficava seca, tremia muito, tinha sensação de desmaio. Então, os meus pais me levaram em vários médicos, não encontraram absolutamente nada, até que eles falaram, eu vou te levar no psiquiatra, porque a gente precisa ver o que está acontecendo, porque eu acho que isso tem fundo emocional. E ali eu fui, quando eu cheguei no psiquiatra, que veio o diagnóstico da síndrome do pânico. Comecei a tratei com medicamento, tratei com terapia. Foi um processo muito difícil, porque naquele momento eu queria abandonar a faculdade, porque quando a gente está sofrendo a síndrome do pânico, a gente está sofrendo algo emocionalmente que a gente não consegue controlar, a vontade que a gente tem de ficar quietinha no canto, né? Não querer sair de casa. Então eu vivi muito isso, mas os meus pais não me permitiram parar de estudar. Na época eu fazia faculdade de fonoaudiologia, e aí eles não me permitiram parar de estudar, e assim eu continuei estudando, continuei me tratando, estudando. Foi um processo difícil, doloroso, porque a gente realmente não quer, é difícil você até aceitar que você está com um acometimento tão grave. E assemelhar a faculdade com isso tudo também é bastante informação. E eu tinha um problema muito sério, porque na faculdade, na época que eu tive a síndrome do pânico, eu já estava no 4º período da faculdade. Então já tinham apresentações dos trabalhos. Então eu tinha que falar em público, eu tinha que estar na frente apresentando. E isso para mim era algo extremamente difícil, porque quando você está numa situação de apresentação, de um trabalho, do que quer que seja, você está numa situação de avaliação. Então eu trabalhando algo em mim que era sobre a questão do reconhecimento e tendo que apresentar e sabendo que eu estaria sendo avaliada e julgada o tempo todo, isso para mim foi um processo muito difícil. E conciliar toda essa mudança, né? De adolescência para fase adulta, faculdade, tudo muito diferente. Então, só que eu continuei ali. E chegou um momento da minha vida que eu estava entendendo que a psicologia e a psiquiatria, elas me ajudaram até um certo ponto. Chegou um momento em que os remédios eles não faziam mais efeito. E porque junto com o pânico e com o transtorno de ansiedade vem a depressão. Porque você não entende o que você está sentindo, você não entende o que você está passando, você não consegue controlar aquilo, é de fato mais forte que você. E as pessoas sempre falam, você precisa ir na igreja, isso é frescura. E aí as pessoas não entendem e elas começam a te julgar mais ainda e mais perdida você vai ficando. E aí chegou um tempo que o remédio e a terapia já não faziam mais efeito, principalmente o remédio. Então tomei vários remédios e foi aí que eu conheci uma missionária. Até então eu não conhecia Jesus, eu era católica por tradição familiar, não conhecia Jesus, então até frequentava a missa, aquela coisa, tradição de família de domingo, mas isso não fazia diferença para mim. Definitivamente não era algo que me acrescentava realmente. E aí eu conheci uma missionária, eu trabalhava na época numa empresa que tinha uma jovem que era evangélica
E essa missionária vinha de outra cidade e ela sempre falava comigo que a missionária estava em Juiz de Fora e eu não fazia, para mim isso não fazia sentido. Sim. Até que chegou um dia que eu já não estava mais, realmente eu vivia de casa para o trabalho, do trabalho para casa e a minha vida já não tinha mais sentido. Já não tinha mais sentido nenhum. Então, quando ela veio, eu falei, poxa, pede ela para fazer uma oração então por mim. De uma forma despretensiosa, de uma forma sem saber, sem entender, sem conhecer. Mas eu falei, remédio já não faz efeito, já não tem nada mais fazendo efeito. E aí ela fez uma oração por mim, ela estava em Juiz de Fora, ela orou e depois ela me contou, né, depois de um tempo, ela me contou que ela falou com Deus. Ela falou, Senhor, eu não vou pegar a causa dessa moça, porque ela vai descer a sepultura, porque é muita depressão, então ela não vai dar conta, então eu não vou pegar essa causa. E que Deus falou com ela, você vai pegar sim, porque eu tenho grandes planos na vida dela. Então Deus falou isso com ela, e a partir daí, é a minha mãezinha na fé, então a partir daí ela começou a me acompanhar. Ela foi orando comigo, mesmo à distância, ligação, ela nunca deixou de estar presente. Até que um dia eu resolvi ir numa igreja evangélica. E eu falei, e ela sempre falava, procura uma igreja, e eu tinha um pouco de resistência. Até que um dia eu falei assim, eu vou. Também de uma forma bem despretensiosa, eu falei, eu vou e vamos ver como é que vai ser. Sim. E a primeira vez que eu entrei, eu nunca mais saí. Eu não consegui mais sair dali. Eu senti realmente a presença de Deus, ali foi um momento que eu tive realmente um encontro com Deus. Já na primeira vez que eu entrei, eu acredito que Deus estava só esperando o meu posicionamento para Ele começar a fazer aquilo que ele queria fazer na minha vida. E ali eu comecei a frequentar, fui frequentando, ali o Espírito Santo foi trabalhando, ali eu fui efetivamente me curando por completo, eu fui entendendo que a minha identidade não está no que as pessoas falam, a minha identidade, até por conta dessa questão da desvalorização, da falta de reconhecimento, eu me sobrecarregava de coisas e eu sempre achava que eu dava conta de fazer tudo. Né? Então pode deixar que eu faço, pode deixar que eu resolvo, até eu me ver completamente na dependência de Deus, até Ele me mostrar que na verdade a gente não é toda essa independência que a gente fala-se muito sobre empoderamento, sobre feminismo, isso está muito em alta, está muito na moda, mas na verdade eu entendo isso de uma forma muito contrária, sabe? Porque eu entendo que a gente tem uma dependência de Deus e ela é muito grande. A gente não consegue realmente se curar se a gente não tiver a presença de Deus. A gente não consegue. Eu cheguei num ponto que eu já não queria nem levantar da cama mais. Eu só cumpria o meu trabalho porque eu tinha que trabalhar mesmo, eu tinha que pagar minhas contas, né? Até que Deus começou a fazer realmente uma obra muito bonita na minha vida. E eu me vi tão envolvida ali, tão acolhida, e não acolhida pela igreja como um todo, pelas pessoas. Eu tive sim um acolhimento, mas quem realmente me acolheu foi o Espírito Santo de Deus. E ali eu comecei então a orar. Eu comecei a orar e a dizer para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não sei se eu sou sua escolhida, mas se eu não for, me escolhe. Me escolhe. Eu comecei a sentir necessidade de fazer parte daquilo, porque quando Deus faz pra gente, eu sei que Ele já fez muito antes da gente ver tudo isso que a gente está vivendo agora, né? Ele já fez, porque Ele deu o Filho dele para morrer no nosso lugar. Então, só que eu não entendi a mensagem da cruz. Eu não sabia o que isso significava, até eu entender isso. Mas muito antes de entender, eu já queria viver algo com Deus, eu já queria ter essas experiências com Deus. E assim foi minha caminhada. E aí eu comecei a me desenvolver, passei pelas águas e até hoje, para honra e glória do Senhor, hoje eu ministro a palavra de Deus, o que há muitos anos atrás era um problema gravíssimo falar em público, apresentar um trabalho, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que realmente me satisfaz, é servir ao reino de Deus. Amém. Essa questão de querer estar sempre à frente de tudo, de querer sempre tomar as coisas para você, né? Não acontecia de você ser rejeitada? Das pessoas falarem, nossa, coitada, tá querendo aparecer, ou, né, essas coisas de rejeição que às vezes a gente sente, porque por mais que a gente se dá o valor e se dá o máximo daquilo ali, a gente não vai agradar a todos. E aí isso não entrava em confronto com você, com esse trauma que você já tinha, né?
com esse trauma que você já tinha, com essas coisas que às vezes era uma expectativa de ter aquela coisa de agradar e se frustrar. Tinha um pouco disso, porque você quer sempre agradar. Para ser reconhecido e valorizado, o que a gente pensava? Eu preciso agradar. Então, quando você não agradava, era muito ruim, era extremamente traumático e sofrido. Por quê? Porque voltavam todos aqueles gatilhos do trauma lá de trás, da rejeição. Só que em paralelo a isso, existia um outro agravante. Por quê? Porque as pessoas se aproveitavam disso. Sim. Isso acontece muito. Então, quando você começa a fazer e as pessoas vão vendo que, poxa, existe uma pessoa disposta a fazer, eu cheguei num ponto da minha vida que eu me oferecia para fazer as coisas para ser reconhecida. Então, eu não sabia falar não, eu não sabia colocar limite. Então, ao mesmo tempo que eu sentia rejeição quando eu não agradava, as pessoas me sobrecarregavam de coisas, porque elas diziam, a Juliana dá conta, e aí eu realmente fui entendendo que eu não dava conta. Só que eu demorei um tempo até entender que tudo bem dizer não, tudo bem impor um limite, tudo bem dizer, olha, até aqui tá tudo bem, a partir de agora, não. E é muito difícil, por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a receber o não. Era o que acontecia comigo, eu me sentia rejeitada, por quê? Porque eu tentava agradar, eu não conseguia agradar, e o que é o não agradar? É um não, é um virar as costas, é um processo de rejeição. A rejeição é o próprio não. Então, eu não conseguia compreender isso. Até eu entender, e a fonoaudiologia me ajudou muito também em relação a isso, porque é a ciência da comunicação, então a gente aprende a se comunicar também, né? Mas eu fui entendendo que eu poderia, e aí eu me especializei em comunicação não violenta, e eu fui entendendo que dizer não é saudável, né? Que eu posso dizer não, porque dizer não, por mais que eu desagrade uma outra pessoa, na verdade eu estou priorizando uma necessidade minha. Só que a gente aprende que dizer não é egoísmo. Desde criança, a grande maioria das pessoas aprende que dizer não é egoísmo. Poxa, mas você não vai emprestar o brinquedo para o seu coleguinha? Tem que emprestar. Não, na verdade não tem que emprestar, né? Você empresta se você quiser. Então, só que a gente não entende dessa forma, a gente não aprende dessa forma. Então, para mim, dizer não era extremamente sacrificante. Impor limite era quase que impossível. E aí a comunicação não violenta, ela foi me ajudando ao como dizer isso, né? Porque você pode sim dizer não e impor o seu limite, mas você precisa saber como você vai fazer isso sem que a outra pessoa se sinta ferida. Ainda que ela se fira, ainda que da melhor forma que a gente fale ela não gosta, a gente entende que isso é sobre uma necessidade dela. Só que nesse momento eu estou priorizando a minha. O ideal é a gente conciliar as nossas necessidades. Mas se não é possível, eu preciso escolher. Ou eu me desagrado ou desagrado você. É uma escolha. E tá tudo bem a gente escolher. Só que isso eu levei muitos anos para entender esse processo, para entender como isso funciona. O Espírito Santo, ele trabalha muito na vida da gente, até para a gente conseguir dominar um pouco as nossas emoções, né? Não é só sobre inteligência emocional, não é sobre uma questão neurológica, é uma questão espiritual também, né? Então, quando você vai caminhando na presença do Senhor, você vai começando a entender mais ainda que você pode sim estabelecer os seus limites, mas você pode fazer isso com amor. Verdade, verdade. E quais são as pessoas envolvidas que trabalham com você junto? Tem alguém? Você é sozinha? Isso. Como é que funciona a questão da realidade no dia, né? Isso. No dia, o que a gente propõe? A gente propõe até porque somos corpo, alma e espírito, né? Então a gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa cuidar da mente e a gente também precisa cuidar do nosso espírito. Então, pensando nisso, nós temos pessoas que fazem palestras, né? O dia da conferência, tem muitas pessoas que falam, poxa, mas começa às 15 e só termina às 21, é muito tempo. Não é um culto, é muito mais que um culto, né? Existe um culto dentro da conferência, mas ali é um momento em que a gente vai para receber também, porque no culto a gente vai para se doar, a gente vai para se derramar diante do Senhor, mas a conferência, existe um momento em que você vai se doar, mas existe um momento em que você vai receber também. Então a gente tem pessoas de várias áreas, tem enfermeiros, médicos, pessoas que vão falar sobre a saúde do corpo, a saúde da mulher, que é muito importante,
pessoas que são formadas na área da psicologia, da neurociência, que vão falar sobre a alma, que vão falar sobre as questões emocionais, que a gente também não pode fechar os olhos para isso. Precisamos também trabalhar isso e, claro, muita adoração, muito louvor e a palavra de Deus. Porque a gente sabe que a palavra liberta, transforma, salva, cura. Então, a gente não abre mão para que as pessoas possam conhecer o Evangelho, aquelas que já conhecem, que elas possam realmente se reconectar, né? Às vezes pessoas que estão afastadas, que há muito tempo, às vezes por conta até das emoções, não tem força nem para orar, nem para buscar o Senhor. Então é o momento em que a gente está ali, é uma rede de profissionais, de mulheres, de pessoas que estão ali para acolher as pessoas que vierem para a conferência. E tem 2 processos, né? Tem a pré-conferência e a conferência. Isso. Conferência você já explicou. E o que seria o pré? Isso. A pré-conferência é um momento em que a gente mostra para as pessoas que sim, algo pode ser feito. Sim, algo pode ser melhorado. Na conferência, a gente ensina como você pode fazer isso. Através da palavra de Deus, através de atividades de desenvolvimento, através da palestra. Porque as pessoas, às vezes, a gente escuta, sabe que tem que mudar, entende que tem que mudar, mas não sabe como fazer. Então, a pré-conferência é um despertar para a mulher entender que sim, é possível fazer alguma coisa. Sim, é possível viver uma vida nova, resgatar aquilo que porventura você tenha perdido. A pré-conferência é para isso, para você despertar e entender que é possível. E a conferência já vem realmente para te ensinar e te ajudar a caminhar para uma nova versão, para uma nova mentalidade, para um novo nível espiritual. Para isso é a conferência. Até porque as pessoas acham assim, né? Eu estou dentro do emaranhado, mas e agora? Como sai? É isso aí. Como eu resolvo isso, né? E elas se sentem, na realidade, cegas. Sim. Né? E aí, nossa, e agora? Como eu vou fazer? Dentro de um labirinto. Isso. Então, na realidade, a conferência seria a luz. Isso. É né? exatamente isso. Eu ia falar E exatamente. a pré-conferência tem solução. É isso aí. É isso aí. Porque quando você está diante de uma situação muito difícil, muito desgastante, às vezes um problema no relacionamento, um problema ministerial, um problema com o filho, um problema no trabalho, a gente vive um momento de escuridão realmente. Né? Você falou da luz e as emoções, às vezes elas dominam tanto a gente, governam tanto a nossa vida, que a gente acaba, a nossa mente é tão enfraquecida a ponto de dominar, a ponto de conseguir nos dominar. Às vezes a gente acha assim, não, é uma mente forte que domina. Não, na verdade é o contrário. Nós temos poder de dominar a nossa mente, aquilo que nós pensamos. Isso é bíblico. Isso é bíblico, né? Então, só que a gente se vê numa situação às vezes tão difícil que você precisa de alguém para falar assim, ei, tem jeito, a minha mão está estendida e eu vou te ajudar a se levantar e eu vou te mostrar um caminho para você percorrer e para você se curar de tudo isso. E as barreiras que a gente encontra no nosso dia a dia acabam mexendo com o nosso emocional de tal forma que nos adoece. Sim. E existem pessoas que têm, de repente, uma enxaqueca, procura remédio e não consegue se livrar disso porque é algo emocional. Assim como um problema, de repente, na coluna, um problema no músculo, ou labirintite e etc. Né? Exatamente. E realmente é algo muito importante que realmente acontece. O emocional é como se fosse um pilar do nosso corpo. Isso, né? Tanto espiritual como material, como físico. A gente adoece ou às vezes a gente só tem os sintomas do adoecimento, mas sem estar doente. Quando eu tive a síndrome do pânico, eu tinha sintomas, sensação de desmaio, mas a pressão não abaixava, não tinha absolutamente nada. E tem pessoas que desencadeiam doenças mesmo, o próprio câncer, por conta de questões emocionais. Então são duas vertentes. Você tem só os sintomas, ou então você realmente chega a adoecer fisicamente. Tem muitas questões, eu tenho caso na família, por exemplo, de a minha avó ter falecido de câncer no fígado, sem que ela nunca utilizou bebida alcoólica, nunca fez uso de bebida alcoólica, e aí a gente fala, mas problema no fígado, geralmente é a pessoa que bebe, que tem problema com alcoolismo, e ela nunca fez nenhum tipo de consumo de bebida alcoólica. Então a gente entende que sim, tem uma relação emocional também muito grande em muitas doenças, muitas. A gente na realidade passa a ser um reloginho. Se não cuidar, se não tratar, uma hora ele para. E tem que cuidar do corpo. Assim como a gente vai na academia, a gente vai fazer uma caminhada, precisa fazer
tem que cuidar das emoções, né? Também a gente precisa fortalecer a nossa musculatura emocional. Eu falo muito isso, por quê? Porque às vezes a sua musculatura começa a se desgastar. Se a gente correr muito, caminhar muito e não fizer um exercício para o fortalecimento, chega uma hora que a gente não aguenta. E com as emoções é exatamente a mesma coisa. A gente tem que fortalecer a nossa mente o tempo todo para que a gente consiga realmente enfrentar as dificuldades, as lutas, as provas, porque elas vêm, elas fazem parte do nosso processo de amadurecimento, de crescimento, mas a gente precisa passar por elas com a presença de Deus, porque Deus sempre está com a gente nesses momentos, mas que a gente também consiga ter fortalecimento mental, emocional, para que isso não possa cometer de uma forma que você se vê numa situação que às vezes nem buscar Deus você consegue mais. Verdade. Né? Porque tudo está interligado. Um sistema. Nós somos um sistema. E é uma palavra-chave para o objetivo da conferência que você usaria? Eu usaria a palavra despertamento. Eu acho que é um despertamento para uma nova realidade, para uma nova identidade, para um novo valor. É um despertamento e é um resgate. Eu acho até que resgate seria uma palavra que mais tem a ver com a conferência, porque a gente está ali para resgatar aquilo que a gente perdeu por conta de situações adversas no dia a dia, resgatar por conta de situações espirituais. A gente sabe que o inimigo ele está aí realmente para roubar, para destruir, para matar. Então a gente se perde muito no decorrer. Então o objetivo da conferência são mulheres que estão realmente com as mãos estendidas para resgatar outras mulheres que porventura já não tem mais força, realmente acham que não é possível. Sim, é possível. É um projeto que na realidade a gente está vendo muito extenso, né? E muito lindo. E que na realidade, né, eu vejo em você muita força, muita garra, de dizer, poxa, eu venci e você também pode. Né? Eu acho que esse é o grande. Acho que esse é o grande. É o que realmente faz o coração bater mais forte, porque quando você está na situação, você acha que não tem jeito definitivamente. E eu falei, bom, eu vou usar a minha dor, tudo que eu vivi, toda a experiência que eu tive, para poder ajudar realmente outras mulheres. E se hoje eu estou aqui, para a honra e glória de Deus, eu acredito que muitas mulheres também vão ser resgatadas nessa conferência. E só sabe de ferida quem já foi ferido. Né? É isso aí. E me diz aí um pouquinho sobre alguém. 4 anos, é uma jornada, né? Não são 4 dias, não são 4 meses. Eu acredito que tem um histórico, tudo através disso. Já tem algum testemunho que pudesse já testificar aí para o povo? Que às vezes fala, nossa, será que verdadeiramente isso funciona? Será que verdadeiramente ela é uma pessoa totalmente ungida mesmo por Deus, assim, que possa verdadeiramente me impactuar a minha vida? Porque as pessoas hoje estão muito poupáveis, né? Elas não têm mais aquela parte de fé, eu vou, faço e pronto, sem ver, mas estão nos tomés. Então, qual é o testemunho? Tem alguma coisa assim que te chama atenção, que te impactou? De alguma mulher, de alguma serva de Deus que falou, Juliana, foi o ponto forte para mim, mudou a minha história. Isso. Na pré-conferência que nós tivemos, e olha que a pré-conferência é só um gostinho para elas começarem a buscar, né? Mas até porque na pré-conferência a gente não tem um tempo maior para fazer atividades, porque o objetivo é na conferência. Mas através da palavra de Deus, nós recebemos o testemunho de mulheres que estavam afastadas dos caminhos do Senhor, pessoas que, nós recebemos testemunho de pessoas que falaram, Juliana, a partir de agora eu quero caminhar, eu quero voltar a estudar, eu quero ler a Bíblia, eu quero ter um entendimento da palavra como foi pregado. E é tão engraçado porque assim, o processo de cura ele é de dentro para fora. Né? Ele não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora, mas reflete no exterior. Né? E foi tão bacana porque no final, uma jovem falou assim, eu fiquei olhando para suas vestes, e isso me chamou muita atenção. Né? Ela falou, eu fiquei olhando para suas vestes e eu quero ser assim. Então você vê que aquilo que está dentro de você reflete a tal ponto de você inspirar outras pessoas. Não é sobre idolatria, sobre ser referência, em absoluto. Porque eu sempre faço questão de falar que hoje, a mulher que eu me tornei, é graças realmente à palavra de Deus, a todo o processo de transformação que Deus fez na minha vida. Mas isso reflete nas outras pessoas, justamente por isso. As pessoas precisam ver, precisa ser uma coisa palpável.
Não adianta falar, eu fui curada e hoje eu caminho na presença do Senhor. Só o fato de eu estar em cima de um altar, em cima de um púlpito, ministrando a palavra de Deus, já é mais do que a prova de que realmente eu fui curada, porque uma pessoa com síndrome do pânico, ela não faz isso. Ela não consegue fazer, né? Então, isso já é um grande testemunho. Mas, independente disso, independente de falar sobre isso, o fato das pessoas olharem e falar, poxa, você me inspira. Você é uma grande mulher de Deus. Não tem coisa melhor do que você realmente ser vista dessa forma, né? Porque aí você vê realmente o trabalho de Deus na sua vida. Isso não tem preço que paga, né? Não tem. Tem Valor para que não isso, tem. louvado seja Deus. Então nós temos a pré-conferência, Isso. nós temos a conferência e existe um pós-conferência. Isso. E aí tem uma surpresa na conferência que eu não vou contar, só para as mulheres que estiverem presentes no dia, mas existe uma surpresa na conferência que depois a gente vai se encontrar novamente com essa surpresa. Dali a um mês, 45 dias mais ou menos, a gente tem um novo encontro pra gente, que é o encontro das surpresas que vão acontecer na conferência, que eu não posso contar. Muito legal. Então, assim, os benefícios na realidade é o resgate, né, de uma nova identidade. As atividades, você chegou a falar um pouquinho, que seria dinâmica. Isso. Tem alguma coisa que você poderia mais especificar pra gente entender melhor? Isso. As mulheres, quando chegam na conferência, elas recebem um material, a gente entrega um material. Por quê? No momento da conferência, a gente vai instruir sobre atividades que a gente pode fazer no dia a dia, sobre coisas que eu vou fazer para reprogramar a minha mente, para cuidar do meu corpo. A gente cria como se fosse um cronograma realmente de uma nova caminhada, novos hábitos, coisas que a gente pode fazer no dia a dia que vão fortalecendo, né? Fortalecendo a nossa mente, fortalecendo a nossa fé. Então elas recebem esse material, elas vão para casa com esse material para que dali, no dia seguinte, elas já comecem realmente a colocar em prática. Porque às vezes a gente fala e no momento em que a gente está envolvido, tem muita coisa ali acontecendo ao mesmo tempo, né? Então às vezes não dá para a gente assimilar tudo, não dá para a gente lembrar tudo. Então cada mulher que chegar na conferência, ela vai receber um material para que ela possa já no dia seguinte colocar em prática, até para dali a 30, 45 dias que a gente se reencontrar, a gente vai falar sobre tudo isso novamente. Muito bom. Eu quero convidar você a estar neste projeto. Na realidade, se eu pudesse, eu já faria agora. Tem como se inscrever de uma vez? Tem poucas vagas, tá? Tem poucas vagas. Como é que eu faço para me inscrever? Isso, nós já abrimos as vagas, tem lá na plataforma do Simpla, mas pode procurar também nas nossas redes sociais, tá? Existe um número de WhatsApp, então nas redes sociais você consegue fazer sua inscrição. São poucas vagas, as vagas são limitadas, então se fosse você eu não perdia tempo, corria, realizava a inscrição, porque eu tenho certeza que essa data o céu preparou para que a gente possa viver um novo tempo. Qual é o meu investimento? Gratuito. Não tem investimento. Vem de coração aberto, vem disposta realmente a receber aquilo que o Senhor preparou para você nesse dia. Então eu vou mudar a minha chave, vou adquirir várias experiências, ter várias pessoas que podem me ajudar por investimento nenhum. Não. Só meu coração aberto, com força de vontade para verdadeiramente mudar. E verdadeiramente a mudança parte da sua boa vontade. Você precisa verdadeiramente estar com o coração aberto e falar, eu reconheço e quero mudança. Porque não adianta nada a gente vir numa palestra, participar, estar envolvido, não ter o reconhecimento de algo que verdadeiramente me incomoda e me faz mal. Então, assim, eu quero agradecer, Juliana, pela sua presença aqui na Admin hoje. Quero ser grata a Deus por ter conhecido a sua vida. E o Projeto de Mulheres é algo que verdadeiramente me impacta muito, porque a gente vê várias mulheres nos procurando. E nem sempre as igrejas hoje têm um trabalho específico para essa imersão. Ter um culto rosa, um chá rosa, não desmerecendo, mas é um culto comum, não é uma imersão, de uma forma que eu vou mudar a minha chave. Sim. Porque pelo que eu estou entendendo, aqui a gente tem coisas técnicas, Sim. coisas voltadas às ciências e coisas voltadas ao mundo espiritual. E na realidade a gente vê uma engrenagem. Sim. Se não existir essa engrenagem, fica uma coisa desequilibrada. É uma dicotomia. É. É corpo, alma e espírito. Então, se um dos três pilares, uma das três bases não tá legal, a gente não consegue fluir nas outras áreas.
Então, existe o culto? Sim. Vai haver um momento em que nós vamos escutar a palavra de Deus, nos alimentar, fortalecer a nossa fé, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. E esse despertar é muito importante. A gente precisa. A gente está aqui para mostrar o como, porque a gente escuta muito assim, tem que mudar, tem que fazer diferente. E uma coisa que me chamava muita atenção é que as mulheres falavam assim, mas como? Como eu faço isso? Me ajuda. Eu escutei muito isso, me ajuda. Como eu faço isso? Então existem as ferramentas sim, dos estudos, dos trabalhos, que vão fazer a gente se despertar e com isso a gente vai fortalecendo o espírito, vai fortalecendo o corpo e aí a gente consegue se tornar realmente uma pessoa melhor, uma pessoa livre dos traumas, das dores, das dificuldades, sabendo se posicionar, sendo firmes realmente, e é isso que importa. Muito bem. Muito obrigada, minha querida. Foi um prazer estar nesse bate-papo com você pela primeira vez. Eu acredito que será muitos e muitos, tá? Você é sempre bem-vinda nessa igreja, Amém. Tá bom? A de mim é uma igreja de família, uma igreja que gosta de abraçar pessoas. E é um prazer trazer o Germinar para cá. Amém. E eu acredito que aqui vai ser um ponto crucial de muitas pessoas serem resgatadas, né? Em nome de Jesus, e eu aguardo em breve, ansiosamente, borboletas na barriga para estar aqui no dia 26, às 15 horas da tarde, em nome de Jesus, até às 9, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.